Saúde da igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os amados a abrirem comigo suas Bíblias, a carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31, amém? Diz assim a palavra de Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, nos dê entendimento e sabedoria vindo de Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito Ele possa estar aplicando os nossos corações a Tua sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra e ela venha se agregar aos nossos corações, Pai. Ó Senhor, nos entrega a Tua mensagem segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Nos tempos de seminário, esse é um dos textos em que muitas vezes o professor, numa matéria que nós chamávamos de hermenêutica, ou seja, é a teoria da interpretação do texto bíblico, ele utilizava para fazer alguns exemplos. Porque há uma palavra que é colocada aqui, que é uma palavra que tem que ser analisada com todo cuidado. Porque Paulo, ele diz, essas coisas são alegoria. Na verdade, com o passar do tempo e a história da igreja, o que é chamado de alegoria foi algo que permeou, algo que se introduziu no meio da igreja, no meio da pregação bíblica de forma negativa. E muitos, por utilizar justamente esse texto, onde Paulo fala de uma determinada alegoria, eles se achavam no direito de ler os textos bíblicos e inventarem as suas próprias alegorias. E talvez eu esteja falando quase como grego para os irmãos agora, quando eu utilizo essa palavra alegoria, e não me faço entender. Mas o que acontece é talvez algo que você tenha visto muitas vezes. Quando alguém ele lê um texto, ele usa um versículo da Bíblia, e uma palavra naquele versículo, ele inventa um novo significado para aquilo. Alguém que lê que José teve 2 filhos, ou quando lê a história que Abraão teve um filho com a escrava, ou quem sabe esmiuçando o texto lá de Gênesis, ele encontra uma referência já no final da vida de Abraão, quando já vai passando para a história de Isaque, sobre uma tal senhora chamada Quetura, que tinha sido uma esposa de Abraão. Ele utiliza um daqueles termos para dizer, essa mulher aqui, ela significa a igreja nos dias de hoje. Nós, com o advento da reforma que já fez mais do que 500 anos,
com o espalhar dessa mensagem que nós chamamos de reformada, através da nossa igreja, que já vai fazendo este ano 160 anos só em solo brasileiro, muito se combateu o dar entendimento na Bíblia daquilo que não está na Bíblia. Mas ainda hoje, muitos ao nosso redor, ao pregar, vamos dizer assim, entre aspas, a palavra, eles usam e abusam do que era chamado alegoria. Eles encontram todos os outros significados. Eles pegam versículos fora de contexto e começam a dizer que são mensagens e revelações novas que a Bíblia nunca provou. E muitas vezes, quando você vai dizer para esses homens que ele não pode fazer aquilo com o texto, que é errado, ele vai citar justamente, Paulo está dizendo ali, que é uma alegoria. E é interessante, Paulo era um escritor bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Se alguém tinha o direito de achar ou descobrir significados escondidos no texto bíblico, seria Paulo, porque ele estava inspirado, o Espírito estava com ele. Ele é um dos autores da Bíblia, e como autor, acompanhado do Espírito Santo, ele tem todo o direito de encontrar outros significados, porque o próprio Espírito estava com ele. Mas depois de fechado o texto, depois da Bíblia terminada ali por João, não há mais acréscimo a ser colocado, e não se pode encontrar outros significados. Mas muitos e muitos anos, ao ler esse texto, eu ficava simplesmente pensando, Paulo encontrou um novo significado. O Espírito Santo falou ao ouvido de Paulo, dizendo, Paulo, aquela história de Abraão com Agar e Sara, os dois filhos, tem um significado diferente, eles simbolizam duas alianças. Mas é interessante, porque Paulo ele utiliza aqui a história, mas não se trata aqui simplesmente de duas mulheres. Ele utiliza os nomes, porque aqueles homens judeus ali que estavam, eles conheciam muito bem a história, mas o seu significado não reside na vida dessas duas senhoras. A questão aqui não é se é Agar ou se é Sara. A questão não é que Agar era escrava. Deus nunca ligou para convenções sociais. Ele poderia muito bem da escrava fazer livro, ele poderia fazer muitas coisas mais. Ele fez a estéril dar à luz a filhos. Não se trata ali de Sara ser mais especial ou menos especial, como nenhum texto bíblico traz nenhum personagem dizendo, esse aqui era um ser humano melhor do que os outros que vieram, por isso ele conseguiu fazer. O único ser humano melhor que pisou a face da terra foi Jesus Cristo. Mas a história de Sara e Agar, eles nos falam de duas atitudes. E essas duas atitudes, elas vão estar em pelo menos 3 passos que nós encontramos dentro desse texto, como é costumeiro nosso fazer ao estudar a palavra, em 3 observações que fazemos do texto. Paulo ele faz um desafio, e nós conhecemos a história, já são vários e vários domingos que nós estamos aqui lembrando quem eram os Gálatas, quem eram aqueles homens que estavam ali perturbando a igreja, os judaizantes que queriam circuncidar os irmãos, queriam trazer eles de volta à lei, e a briga de Paulo era para dizer, olha, não adianta você sair da lei dos gentios, da lei dos pagãos, aí do meio de todas essas adorações, e se colocar debaixo de uma outra lei, porque nós somos salvos pela graça e não por lei. Paulo é claro nisso quando ele escreve a Romanos, dizendo que o homem não pode ser salvo através da lei, mas somente pela graça. Em Efésios ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, está lá no capítulo 2. Então nesse desafio ele chama aqui no primeiro versículo, versículo 21, ele chama aqueles homens que estavam dentro da igreja tentando trazer os seus novos ensinamentos, e os desafia dizendo, vocês não querem servir à lei? Será que vocês não conhecem a lei? O desafio dele diz, vocês acaso não estão ouvindo a lei? Aqueles homens, eles diziam que eram filhos de Abraão, e por isso eles tinham direito a esta salvação. Os fariseus enfrentaram muitas vezes Jesus Cristo com essa prerrogativa, nós somos filhos de Abraão. Só que aí Paulo pergunta para ele, mas Abraão teve 2 filhos.
e não somente um. A questão toda aqui está: se vocês dizem que são salvos porque são filhos de Abraão, Abraão teve 2 filhos, mas 2 filhos que vieram não porque vieram de mulheres diferentes, ou porque uma era escrava e a outra não, mas porque eles vieram de atitudes diferentes. Deus já havia prometido a Abraão que ele teria um filho, que ele seria pai de uma grande nação, e de repente Sara, mulher de Abraão, chega para ele com a novidade, diz: esse negócio está demorando muito. A essas alturas Abraão já tinha seus 80 anos, Sara provavelmente seus 70 anos. Nós não sabemos a contagem ou a saúde como era naquele tempo, mas ainda era um tempo que eles consideravam que tinha uma possibilidade de poder acontecer alguma coisa. E Sara disse: está demorando muito, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como todo mundo faz. Tem aqui a minha serva, então você tem um filho com ela, e por ela ser minha, o filho vai ser meu também, e eu vou criar como se fosse meu filho. Era mais ou menos a forma daquela época de fazer um bebê de proveito, com os recursos que eles tinham. E aí acontece, a serva dá à luz a um filho que é chamado de Ismael. Já começa com a confusão, porque quando ela engravida, Agar engravida, ela começa a olhar para Sara com desprezo, porque a senhora dela nunca tinha engravidado e agora ela tinha engravidado. E por isso Sara vai lá e dá uma espizinhada em Agar. Então as duas não eram muito, vamos dizer, flor que se cheira as duas, porque elas estavam ali em disputa. E Agar foge, um anjo vai buscá-la e diz: não volta, se humilha diante da sua senhora, ela volta, e eles começam a viver ali muito bem, por mais ou menos 15 ou 16 anos. O menino já era grande, só que Deus chega um pouco antes ali, talvez por volta dos 13 anos do menino, e fala para Abraão: olha, eu vou mudar seu nome, você não vai se chamar mais Abrão, agora se chamará Abraão, porque quer dizer pai de muitas nações. E sua mulher não vai se chamar mais Sarai, estão mudando o nome dela, agora ela vai se chamar Sara, que é o nome que cabe à mãe de uma grande nação. E a palavra diz que Abraão, com o rosto em terra, ele ri, ele sorri e diz: tomara Ismael viva muito tempo na presença do Senhor. Já desesperançoso, porque já havia passado muito tempo, ele já estava beirando 100 anos, Sara 90, já tinham se acabado todas as possibilidades. Segundo a Escritura, já tinha se acabado o movimento comum das mulheres em Sara. E Abraão já estava ali amortecido, quase morto, vamos dizer assim. Alguém que já tinha fluído todas as suas forças, não havia mais força nas suas mãos, ele já estava um pouco cansado. Mas Deus diz justamente aquilo que Paulo vai repetir aqui no texto em que nós lemos. Ele diz: eu vou abençoar Ismael, mas a minha aliança eu vou estabelecer com Isaac. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 20 e 21. Isaac será chamado a minha descendência. Ele vai chamar essa atenção também lá em Gênesis 21. E o menino nasce. Só que quando o menino nasce, ao chegar aos 3 anos, quando se faz uma festa que eles faziam quando o menino era desmamado, a palavra diz que o garoto, o Ismael, o filho mais velho, ele começa a zombar de Isaac, a perturbar o menino. E a mãe dele, quando vê isso, diz: manda embora essa mulher com seu filho, porque ele está maltratando meu filho. E Abraão fica com o coração apertado, mas Deus aparece para Abraão e diz: pode mandar embora, capítulo 21, versículo 12, porque em Isaac será chamada a sua descendência. E o filho, Paulo vai nos repetir aqui no texto que nós lemos, versículo 30: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Todas essas coisas tinham que acontecer por causa de uma coisa: um menino tinha nascido pela força da carne, e o outro tinha nascido pela força do Espírito. E são essas duas atitudes que Paulo vem falando para nós, e a mensagem que nós temos que meditar nessa noite. Ele está falando de salvação. Ele diz: algumas pessoas tentam se salvar pela sua própria força, alguns tentam dar o seu próprio jeito,
Algumas pessoas eles dizem: não, para me salvar eu vou fazer esse tipo de conduta, eu vou viver desse jeito e eu vou ser salvo, eu vou frequentar esse lugar e eu vou ser salvo, eu vou fazer parte de tal culto e eu vou ser salvo, eu vou procurar viver da melhor forma possível, eu vou dar esmolas, eu vou fazer qualquer coisa e através disso eu quero buscar a salvação. E Paulo diz: esse aí é o que está tomando a atitude do filho da escrava, está tentando salvar-se pelas suas próprias forças. E no final, esse caminho ele não leva a lugar nenhum, porque o filho da escrava ele não pode governar com o filho da lei. Mas a segunda atitude é daquele que, quando busca todas essas coisas, ele vê que ele não consegue viver retamente por sua própria força. Porque esse foi o objetivo principal da lei, quando a lei foi dada, não foi dizer como eu posso me salvar, mas dizer que pela minha própria força eu não posso me salvar. E aí, quando a gente entende isso, nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, e em Cristo nós somos salvos, não pela nossa força, mas pelo poder dele. Esse é Isaac, esse tem que ser o nosso posicionamento diante de Deus, não aquele que nasce pela força humana e a vontade, mas aquele que nasce pelo milagre de Deus, que nasce pela ação de Deus. Então, diante de nós, Paulo apresenta as duas atitudes, e essas duas atitudes estavam dentro da igreja em Gálatas. Aqueles que queriam alcançar o céu pela sua própria força, se circuncidando, guardando os dias santificados, fazendo sacrifícios, procurando uma conduta que fosse aprovada segundo a lei judaica, e aqueles que reconheciam que não podiam fazer isso, entregavam suas vidas a Cristo. Assim como Paulo prega desde o começo: pela graça sois salvos. Essas duas atitudes, elas estão diante de nós. E ele vai perguntar: vocês não ouviram a lei? E quando ele faz essa pergunta, tudo isso fica muito bem claro àqueles homens, porque eles entendiam toda essa história. Ele diz: não dá para andar os dois juntos, eles não chegarão no mesmo lugar. Essa é a diferença, porque ele fala: há uma Jerusalém terrena e há uma Jerusalém do alto. E Paulo não usa a Jerusalém final, ele não fala da Jerusalém dos últimos dias, ele não fala da salvação. Ele diz: há uma Jerusalém terrena, o Monte Sião, aqueles que acham que subir no monte, aqueles que acham que com penitências, aqueles que acham que com sua força em oração eles podem fazer alguma coisa diante de Deus. Esses são os daqui da terra. E ele ainda fala: esse é a Jerusalém aqui da terra, essa é a Jerusalém dos judeus, que acham que pode salvar-se pelas suas próprias forças, e eles não chegam a lugar nenhum. Mas há aqueles que são da Jerusalém lá do alto, e ele usa a Jerusalém do alto porque é algo que acontece agora, não é algo para o futuro. Há hoje dentro de todas as igrejas aqueles que fazem parte da Jerusalém celeste, aqueles que estão arrolados na comunhão dos santos, as santas hostes celestiais. O primeiro texto que foi lido hoje fala sobre isso, a comunhão do Filho de Deus. E esses estão não só no futuro, mas agora eles já estão nessa comunhão. Os que morreram no passado também estavam nessa comunhão, e aqueles primeiros que começaram a acreditar desde o Gênesis, quando foram prometido o Messias, eles estão também nesta comunhão. Então ele vai dizer: há alguns que estão à comunhão com a Jerusalém celeste, aqueles que estão ligados a Cristo e reconhecem que só nele está a sua salvação, e aqueles que continuam insistindo aqui embaixo, tentando pela sua própria força subir ao monte, e mais uma vez tentam construir a Babel, para que tenham uma torre que possam chegar ao céu, ao invés de confiar em Deus, quando ele disse que não destruiria mais a terra com água. Paulo apresenta esses dois somos nós. Porque mais ainda do que uma ou outra pessoa, o nosso coração muitas vezes reside as duas atitudes. E se nós não policiarmos o nosso coração, nós deixamos que a lei ela venha consumindo a nossa vida. É preciso largar, é preciso deixar para trás, porque Paulo diz: essas coisas elas servem de sinal, elas são uma alegoria, mas estão muito bem explicadas. A alegoria ela não são as mulheres, mas a atitude de Abraão nos dois filhos. Um filho nasce da promessa, o outro filho ele nasce do desejo da carne. Aquele que nasce da força da carne, ele não consegue chegar.
Mas o que nasce da promessa, esse alcança o céu. E Paulo coloca esses dois homens diante um do outro e fala: qual dos dois você quer fazer parte? A primeira coisa que Paulo representa desses dois homens, né, dessas duas atitudes, é que para o mundo o segundo ele está em desvantagem, mas para Deus é o contrário. O versículo de número 27, Paulo ele vai nos dizer: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que das que têm marido. Vós, porém, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. É interessante, talvez você não tenha parado para pensar, mas toda vez que Deus vai operar, Ele sempre utiliza algo impossível. Como assim? Desde o Antigo Testamento, quando Ele chama Abraão, Ele diz: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Ele chama Abraão com a esposa estéril. E diferente daquele tempo, quando Deus chama Abraão, Abraão só tinha uma mulher. Naquele tempo o sujeito, quando ele tinha uma esposa e ela não tinha filhos, normalmente ele pegava uma outra, ele se casava com uma outra logo depois para poder ter filhos. Mas Abraão não havia feito isso. Os deslizes de Abraão, eles se desenvolvem lá na velhice dele, quando ele já começa a ficar impaciente. Mas quando Deus chama Abraão, ele só tinha uma esposa e Sara era estéril. Eles já tinham muito tempo de casado. E Deus chama e diz: você vai ser pai de uma grande nação. E não obstante Sara ser estéril, Deus ainda demora para cumprir a promessa. Mais de 30 anos. E quando Ele chama até nascer Isaque, decorre e faz Abraão ficar nervoso. Para Abraão, para aqueles que estavam ao redor, não tinha chance. Ninguém podia fazer nada. A mulher estéril não ia dar à luz a filhos, ele já tinha perdido as suas esperanças. Por isso ele se entrega a um plano mal feito ali e acaba gerando Ismael. Então não havia esperança. Assim como Paulo fala aqui da abandonada e daquela que tem marido, como não havia esperança naqueles tempos em Israel para qualquer mulher que fosse abandonada. Ela não tinha direitos civis, ela estava deixada de lado, ela era completamente esquecida. E quando isso acontecia, ela perdia toda a representatividade, era como se fosse um fantasma no meio de uma sociedade. Mas Deus diz: essa eu vou operar através dela. Não acontece só com Abraão, mas você vai encontrar ali com Isaque, vai demorar também a nascer os seus filhos. Jacó, quando se casa, a mulher amada dele, ela também não podia ter filhos. Até José nascer, demora-se muito. Até mesmo os filhos de Isaque, quando estão no ventre da mãe, eles lutam no ventre materno, e há uma dificuldade para ela dar à luz. E nós vamos encontrar aí vários outros exemplos. Até mesmo o nascimento de João Batista, o precursor do Messias, vem de um casal de uma mulher que era estéril. Isabel era estéril, muitos anos, já avançada em dias. O próprio Cristo, ele nasce de uma virgem. Em todo o seu significado, mostrava também Deus operando aquilo que é impossível aos olhos humanos. E em todo momento, Deus dá sinais na história do seu povo, de que Ele opera onde os homens não esperam. E Ele vai dizer: aquele que todo mundo acha que está perdendo, esse na verdade é o que está na minha presença. E é interessante porque isso nos é trazido pela igreja. Aquele que realmente está na presença de Deus, não é aquele que parece aos olhos do mundo que está alcançando o maior sucesso. Muitos e muitos líderes perderam o seu foco e acabaram entrando por caminhos tortuosos, porque buscavam a fama e reconhecimento. Mas Deus, em toda a sua história, Ele nos mostra que nós não podemos buscar aquilo que os homens buscam. E nós não podemos achar que é do jeito que o povo acha que dá certo, que tem que ser. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecer aquilo que a palavra nos ensina. O reverendo Samuel Vieira, meditando no livro de Gálatas, certa vez foi confrontado por um conhecido dele,
ao pregar sobre a graça, aqui também no livro de Gálatas, e o sujeito dizia assim: pastor, essas coisas que o senhor tem ensinado, elas não podem ser ditas. Se o senhor continuar ensinando isso aí, que é só a graça, que nada mais da graça, ninguém vai fazer mais nada. As pessoas não vão mover mais um dedo, ninguém vai mover uma palha para que possa acontecer o evangelho no mundo. Eles vão deixar tudo de lado, ninguém mais vai querer trabalhar na igreja, ninguém vai mais querer fazer nada. Nós vivemos num mundo em que acha que para as pessoas estarem na igreja, você precisa dizer que eles podem perder a salvação a qualquer momento, e ficar colocando sobre eles uma carga de perseguição, onde eles vão ficar assim o tempo todo com medo, oprimidos por qualquer coisa, pensando que estão se afastando ou não estão se afastando de Deus. Quando a graça ela nos fala que quando Cristo nos abraça, há uma certeza que faz o nosso coração descansar. Isso foi falado com o reverendo Samuel Vieira, e ele diz: não é assim, meu irmão. A Bíblia ela nos ensina que nós somos salvos pela graça, e não há graça nenhuma se eu tiver que pagar alguma coisa. E é interessante que, observando seus relatos, ele conta que a igreja dele, depois de algum tempo nesse foco, eles estavam recebendo mais ou menos em torno de 60 membros todos os anos, com a pregação que o povo dizia que faria o povo correr de dentro da igreja. Quando a gente acha que tudo está acabado, quando a gente acha que desse jeito não vai funcionar, porque a gente precisa ter entendimento, é que isso vai funcionar do jeito que Deus quer que funcione. Quando Ele nos chama a dizer quem você é filho, qual caminho você está tomando, Ele nos chama a olhar para a nossa vida e pensar: o que eu tenho feito diante de Deus? Será que eu tenho colocado todo o meu esforço em tentar agradar os homens? Ou eu tenho derramado todo o meu esforço, meu coração aos pés de Jesus? Será que eu tenho achado que vitoriosos são aqueles que estão lá fora, aqueles que andam, aqueles que não têm problemas, aqueles que aparentemente não precisam e não necessitam de dinheiro, aqueles que têm fama, aqueles que são reconhecidos? Será que eu estou preocupado com o que as pessoas têm pensado a respeito de mim? Será que eu estou preocupado com o que estão achando? Será que eu estou tentando conseguir ganhar o favor dos homens? Todas essas atitudes, eles vão nos levar em direção a Ismael, não em direção a Isaac. Em direção a favor dos homens, Abraão, ele se intrometeu num problema dentro do seu casamento, porque ao buscar um filho de qualquer maneira, ele criou uma briga que perdura até os dias de hoje. Se você vai pesquisar, hoje essa guerra que acontece no Oriente Médio, ali na faixa de Gaza especialmente, entre Israel e o Estado palestino, nada mais são do que os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Uma luta que ultrapassou toda a história, até os dias de hoje. Eles tentam se matar uns aos outros. Por quê? Porque Abraão ele foi tentar resolver as coisas pela sua própria condição humana. Deus fala: não é isso que eu quero de você. Então, para nós entendermos o verdadeiro filho da livre, aquele que anda em direção ao propósito de Deus, ele não é aquele que atende aos anseios dos homens, ele não é aquele que aos olhos dos homens será vitorioso, ele não é aquele que parece que vai dar tudo certo para ele. Ele não é o grande homem aos olhos dos homens, mas muitas vezes ele é desprezado, assim como a estéril era desprezada no tempo de Israel, assim como a abandonada era desprezada nos tempos de Israel. Mas a palavra diz: mais numerosos são os filhos da estéril do que os filhos daquela que está para dar à luz. Ele nos chama a total inversão de valores, nós entendermos que realmente nós precisamos observar se nós estamos em condição com aquilo que a Bíblia ensina, e não se nós estamos na direção daquilo que o mundo ensina. O outro passo que é dado aqui por Paulo, quando ele fala a respeito desses dois, é um passo muito sério. Versículos 28 e 29, eles vão dizer: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nascera segundo o Espírito, e assim também agora. Se nós formos procurar, eu não trouxe essa anotação, mas
talvez seja um desafio. Você vai encontrar facilmente muitos escritos na Bíblia onde dizem: todo aquele que quer andar com Cristo Jesus, ele vai ser perseguido. Especialmente Paulo escreve a Timóteo dizendo: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O próprio Jesus fala nos evangelhos que se perseguiram a ele, que era o mestre, muito mais a nós que somos seus servos. Então, quando o mundo ele se levanta contra a igreja, é algo normal. Paulo já está dizendo isso aqui. Por quê? Porque aquele que é o filho da promessa, ele sempre vai ser visto com maus olhos, aquele que não tem a promessa no seu coração. O relato aqui, Paulo nos fala lá do que acontece lá em Gênesis capítulo 21. Isaac era pequeno, uma criança de 3 anos, uma festa de passagem importante segundo os ritos da época. Eles faziam a festa do desmame da criança, era a fase onde ele passava para a infância, né? Ele deixava de ser um bebê, uma criança de colo, e passava para a fase da infância. E quando a festa estava acontecendo, a palavra diz que Sara observa que Ismael, ele caçoa de Isaac. Alguns tentam traduzir o termo lá, dizendo que na verdade ele brincava com o menino, mas se nós formos comparar todos os lugares onde aparece a mesma palavra no Antigo Testamento, sempre ele tem um sentido de humilhação. Agora você pensa, uma criança de 3 anos com um rapaz de 16, 17 anos. Esse rapaz, ele estava ali humilhando a criança, humilhando ela diante de todos que estavam ali. E Sara, a mãe atenta, ela vê diante daquilo e fala para Abraão: ó, não dá certo do jeito que as coisas estão acontecendo. Isso não pode continuar desse jeito. Por quê? Porque o menino está perseguindo e o outro não tem como se defender. Uma criança contra um grandalhão. Sempre vai ser assim diante dos nossos olhos. A palavra nos fala que a igreja ela sempre vai ser perseguida. A palavra ela sempre nos diz que a igreja ela sempre vai diante do mundo parecer minoria. Ele sempre vai ser um grupo que vai ficar de lado. Isso aconteceu nos primeiros séculos da igreja, quando ela se reunia escondida nas catacumbas, quando eles tinham que fazer todo tipo de artimanha para não serem pegos, para não serem presos, para que seus bens não fossem espoliados, para eles não serem chicoteados. A igreja ela sempre fugiu. E na verdade a igreja ela começou a sua decadência no momento em que ela parou de ser perseguida. Se nós lermos a história da igreja na Coreia, hoje a Coreia, não a Coreia ditatorial, né? Não é aquele lá do cara que aparece na televisão o tempo todo, a outra Coreia. A igreja na Coreia ela é gigante. Na verdade, a igreja evangélica na Coreia, ele é entre 80% a 90% da população. E os coreanos, eles contam a sua história, que a igreja ela cresceu adubada pelo sangue dos mártires, porque muitos foram mortos pelo evangelho. Se nós observarmos a história da igreja desde o primeiro século até hoje, os períodos em que a igreja mais cresceu eram justamente os períodos em que a igreja era perseguida. Não vamos nos enganar e pedir perseguição para que a igreja cresça, não é assim. As coisas elas acontecem quando tem que acontecer por mão de Deus. Mas a igreja ela sempre passou por algum tipo de perseguição. E não é diferente hoje, quando a igreja é perseguida, quando as pessoas elas tentam apontar o dedo, quando todo tipo de coisa que é apontado na mídia é buscando destruir a igreja e trazer como louco o seu discurso, quando dentro de qualquer círculo as pessoas tentam nos convencer de que o meu cristianismo, a minha fé, ela tem que ficar no particular e eu não posso expô-la em ambiente público, enquanto os outros eles colocam a sua própria fé ali. De todas as religiões que existem no movimento que é chamado de politicamente correto, todas são permitidas, menos o cristianismo. Você pode expor e fazer de qualquer uma delas culto, que eles nunca vão comentar nada, mas qualquer manifestação cristã, ela sempre é perseguida. Isso é algo notório, é só abrir os olhos e dar uma olhada em volta, nós vamos ver que a perseguição ela sempre acontece. E mesmo entre os cristãos, aqueles que são mais propensos a tentar se salvar pelos seus próprios méritos, muitas vezes eles oprimem aqueles que têm a sua fé somente em Cristo Jesus e sabem que não são capazes de se salvar, mas que tem um Deus que é capaz de livrar os seus corações. Nós precisamos observar que aqui diz que aquele que nascera segundo a carne
sempre vai perseguir aquele que nasce do Espírito. Sempre vai haver perseguição. E a palavra nos chama a olhar para isso não como um sinal de desprezo ou um sinal de agonia, mas para que nós possamos, no nosso íntimo, entender porque muitas vezes nós sofremos aquilo que sofremos. Certo médico, era um psicólogo, se não me engano, não vou saber citar ao exato nome dele, só a história. Diz que fora tratar de um médico, que a sua esposa tinha morrido, um clínico geral, que já médico há mais de 30 anos, e sua esposa tinha morrido recentemente, tinha mais ou menos uns 6 meses, e ele estava em grande sofrimento. E ao pensar o que falar, porque era um colega de profissão, tudo aquilo que ele fosse falar a respeito de saúde, aquele homem já sabia. Mas diz que quando ele entra no consultório, ele, pensando no que dizer, ele começa um diálogo com aquele homem que havia perdido a sua esposa e diz: o senhor está sofrendo muito, não está? E aquele homem diz: eu estou sofrendo muito, minha esposa morreu tem 6 meses e eu muito a amava. E ele faz uma pergunta: e se ao invés de sua esposa ter morrido primeiro, se fosse o senhor que tivesse morrido primeiro e ela estivesse viva hoje? Ele diz: eu tenho certeza que ela estaria em grande sofrimento. E aí ele fala: pois o senhor poupou a sua esposa desse sofrimento. Só que para você poupá-la desse sofrimento, você tem que assumir a si mesmo o sofrimento que está tendo agora no seu coração. E diz que aquele homem teve o seu coração acalmado, porque segundo ele, o sofrimento, quando nós entendemos que tem um propósito, nós podemos suportá-lo com maior avidez. Se nós entendermos o porquê, é muito mais fácil. E aí quando a palavra ela fala que aquele que nasce do Espírito, ele sempre será perseguido por aquele que é nascido da carne, é também um dos pontos para nós avaliarmos o nosso sofrimento. Será que o nosso sofrimento tem sido justamente por nós sermos salvos em Cristo Jesus? É preciso olhar, será que não são as atitudes corretas que nós temos, que tem levado muitas vezes a passarmos algumas dificuldades? E é preciso olhar com carinho, para a gente não fazer, como é advertido na palavra, de não achar que estamos sofrendo por Deus, quando estamos sofrendo por algo de errado que nós fazemos. Mas quando nós não fizemos nada de errado, e mesmo assim nós passamos dificuldade, mesmo assim nós passamos sofrimento, a palavra nos fala: será que você está sofrendo? Não é justamente porque aquele que é nascido livre, ele sempre vai ser perseguido por aquele que é nascido na carne? Paulo nos apresenta dizendo: qual lado você tem escolhido? Qual direção você tem tomado? Você é aquele que tem sido perseguido? Ou será que você é aquele que está perseguindo os outros? Você é aquele que tem sofrido? Ou será que você é aquele que tem movido o sofrimento contra os outros? Ele nos chama a apontar e buscar o bom lado, e o bom lado é daquele que é nascido pelo Espírito. Mas para ser nascido pelo Espírito, nós precisamos assumir a carga que vem de Cristo. Ele disse: tomai do meu fardo. Ele disse que o fardo é leve, ele disse que o fardo é suave, mas ainda assim é um fardo. Ele é livramento, mas há uma responsabilidade. E essa responsabilidade Paulo nos aponta aqui, que está sobre aquele que ainda não tinha feito nada, porque não eram as suas ações, mas simplesmente porque era filho da promessa. Assim nós também, como filhos da promessa, havemos de passar sofrimento nesse mundo. Mas o próximo passo, Paulo nos diz que há uma diferença e há uma atitude que precisa ser tomada. Esse é o último passo que ele nos dá. O versículo de número 30, ele diz: a Escritura nos ensina. O versículo começa dizendo: contudo, que diz a Escritura. Ele faz a pergunta: o que é que a Escritura está nos dizendo? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Paulo está falando aqui diante dos cristãos em Gálatas. Ele tinha aqui falsos mestres que estavam tentando impor a eles que eles tinham que obedecer à lei para serem salvos. E ele chama na própria lei a história dessas duas mulheres, desses dois filhos, duas atitudes do Abraão que eles chamavam de pai. Diziam: sim, vocês são filhos de Abraão, mas Abraão teve dois. Um nasceu da carne e o outro nasceu do Espírito.
Quem você quer ser? Quem você quer buscar diante de Deus? Qual a atitude do seu coração? Buscar ser o filho da livre ou filho escravo? É aquele que nasceu pela promessa de Deus e acredita nas promessas de Deus, aquele que está tentando salvar a sua própria alma impunemente, sem dar crédito que só Cristo pode fazer isso. É aquele que anda e aceita o sofrimento que vem da parte de Deus, ou aquele que ainda assim tem imposto sofrimento sobre os outros. Ele faz tudo isso porque ele conclama a igreja agora uma resolução, porque os falsos mestres estavam ali dentro, vivendo pela lei, tentando ganhar a sua própria salvação pelos seus feitos, insistindo com os outros que assim eles deveriam ser. E Paulo diz: agora tem que haver uma separação. Agora vocês precisam tomar uma atitude, porque aqueles que querem vos trazer de volta à lei, eles têm que ser mandados embora. Aqueles que tentam acrescentar ao evangelho da salvação em Cristo Jesus, a graça de Deus, alguns ensinamentos, algumas cargas, algumas condições, eles têm que ser deixados de fora. Eles têm que ser colocados de lado, porque não é possível que aquele que é nascido livre, ele ande junto com aquele que ainda insiste em salvar-se pelas suas próprias forças. E essa ação é uma ação que Paulo conclama para dentro dos nossos corações. E talvez aqui o ponto central de toda a carta de Gálatas seja justamente essa pequena história que Paulo conta. Porque dentro do nosso coração há duas naturezas brigando. Naturezas essas que Paulo vai dizer em outros escritos de forma mais clara a algumas outras igrejas. Há o nosso desejo interno de por nossas próprias forças resolver tudo. Há o nosso orgulho de não nos derramarmos na presença de Deus. Há a condição de dizer eu sou, porque começava assim quando ele dizia eu sou filho de Abraão. E aí qualquer coisa que nós tentamos trazer como mérito para nós, ele vai se enquadrar no mesmo sentido, eu sou. Aquele desejo que está ali dentro do nosso coração. E ao lado dele há a graça de Deus que vem quebrantando a nossa vida, dizendo, no cristianismo nós precisamos dizer eu não sou. Nós precisamos ver o exemplo daquele que fala que antes de conhecer a Cristo era o maioral dos fariseus, mas depois de conhecer a Cristo ele dizia que não era digno nem de ser chamado apóstolo. Aquele que dizia que buscava em Deus todas as coisas e queria manter tudo funcionando, e depois ele dizia eu não sou nada, eu sou o pior dos pecadores. O eu sou, ele tem que abandonar nosso coração para o quebrantamento de Deus. O Senhor é tomar conta. A minha força ela tem que sair de lado, para que a força de Deus ela possa agir em meu coração. E essas duas naturezas, Paulo nos diz, eu preciso mandar embora a natureza escrava e ficar com aquela que é livre. Eu preciso expulsar do meu coração os desejos de justificar-me pelo meu próprio mérito, para que em meu coração entre o entendimento que só Cristo é que pode me salvar. Eu preciso tirar o orgulho que tem tentado dominar e reconhecer que é Ele que faz tudo diante de nós. Eu preciso lançar fora o filho da escrava, porque a palavra diz, de modo algum, de modo nenhum, o filho da escrava, ele pode andar com o filho da livre. E a palavra de Deus, ele nos afirma isso, em Gênesis 17, 20 e 21, ele vai dizer, a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Em Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7, Paulo vai nos lembrar lá de Gênesis 21, dizendo, em Isaac será chamada a sua descendência. Ele vai nos chamar dizendo, não há possibilidade, de modo algum, o filho da escrava, ele anda com o filho da livre. Se nós queremos chegar nos céus, diante de Deus, nós precisamos nos lembrar daquela velha pergunta, já falei ela algumas vezes, espero que os irmãos já tenham se lembrado outras vezes dela. Você chegando na porta do céu e Deus perguntando por que você deveria entrar aqui. E nosso coração ele possa aberto dizer, eu só poderei entrar porque Cristo morreu na cruz em meu lugar. Todo o meu ego ele fica para trás, porque eu não tenho mérito algum de entrar no céu.
mas Cristo tem todo o mérito de me conduzir para lá. Paulo diz: esse velho homem ele tem que ser lançado fora. Você tem que despir-se dele. Você tem que abandonar, porque de modo algum os dois entrarão juntos no reino de Deus. E é interessante que Paulo ele fecha justamente com aquilo que tem que estar nos nossos corações. Ele diz no versículo 31: assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que isso possa nos nossos corações moldar as nossas atitudes diante de Deus.